E, de início, cumprimentar Carlos André, que fez uma explanação acerca de um projeto de pesquisa em ciência política e teve como objeto de pesquisa a atuação legislativa dessa casa. André, eu aguardei a minha hora de fala para te parabenizar pelo projeto, pela análise. Faria algumas complementações a respeito, farei complementações a respeito da importância do Poder Legislativo. Eu tenho tentado pregar isso durante toda a minha estadia aqui na Câmara de Vereadores. O senhor, quando fala sobre a questão dessa análise crítica, reflexiva da Câmara Municipal, da sua divisão partidária, que é democrática, deve haver uma divisão de fato, as pessoas precisam se expressar, a população, a sociedade precisa estar representada dentro de uma casa legislativa. Esse é o princípio fundamental, mas infelizmente as coisas não acontecem dessa forma. O ser humano, em sua ignorância, seu estado de ignorância carnal, muitas vezes as suas necessidades prevalecem nos interesses coletivos, acabam decidindo politicamente a vida das pessoas em torno de suas próprias necessidades. Isso é uma realidade da política brasileira e que também não se afasta aqui da Câmara Municipal de Poção de Jacuípe. Talvez seja por isso, André, que eu tenha perdido interesse em permanecer nessa casa. Eu não posso atrasar a minha jornada evolutiva de vida como cidadão, como pessoa pública, servidor público, tudo que fiz como profissional na minha vida, e por isso que eu tenho esse desejo realmente de seguir à frente. Quando o senhor fala sobre ataques e defesas, e foi ao que se resumiu o trabalho legislativo do Jacuípe, porque hoje a Câmara, ela discute muito menos projetos para a Birimbau, né? Existe aqui um processo de defesa incondicional do governo da Prefeitura mexida pela maioria dos vereadores que compõem a base do governo. Existe a oposição dividida, como muito bem você colocou também, que traz as suas ideias aqui para essa casa e que tem a obrigação de mostrar à população quais são os problemas da nossa cidade, né? Cada um assume o seu papel, faz política como acha que deve, né? Então isso precisa ser cumprido. A questão do acesso à informação que você citou, esse é um dos principais problemas hoje de Poção de Jacuípe para nós que somos vereadores e que precisamos constantemente requerer informações da Prefeitura Municipal com relação a assuntos do município, que nós não somos respondidos, e da maioria das vezes que temos acesso à informação é por força de lei, por obrigação legal, após denúncias do Ministério Público e outras instituições. E o município e as pessoas que fazem parte da política precisam investir em iniciação, formação política da juventude, precisa tocar nessas pessoas para tentar melhorar essa realidade hoje que é tão difícil, desafiadora hoje, discutir política com seriedade, né? Essa é a palavra. E foi oportuno a sua vinda, a apresentação do seu projeto aqui nessa casa, no dia que o vereador Denilson de Ritali, nosso Bega, ele traz uma denúncia tão séria. Pense que no passado, quando nós que vivemos em Birimbau durante toda a vida, como eu, no caso, tinha ruas em Poção de Jacuípe que estavam sem pavimentação, né? E aí a gente ouvia falar, não, mas aqui no papel já está calçado, deixa isso quieto. Isso é comum e fez parte do cotidiano de muitas pessoas. E essa é uma realidade hoje do ano de 2024. E é bom, Alan e Dê, que vocês estiverem aqui, porque eles estiveram também lá nas reivindicações lá do Otizeiro. E eu digo para vocês que o Otizeiro, assim como o tabuleiro, ele também está no papel. A obra, pelo papel, ela foi executada. Quando a gente pega aqui esse extrato de contrato, aqui da Pavinorte Construtora, e eu falei de Pavinorte aqui, né, que tem um longo currículo em Santo Amaro, em Teodoro Sampaio, chegou a Birimbau, executou a obra da Gameleira. Por vezes eu vim aqui falar da qualidade da obra da Gameleira e do valor pago, né? Então, assim, muitas vezes nós somos ignorados por isso, mas quando a gente chega aqui e vê que no dia 15 de abril de 2024 se assinou a obra, no mesmo dia 15 a obra iniciou. E até hoje, Alan, são R$12.929.325,13 que foram pagos. Como é que está a estrada do Otizeiro? As máquinas estão lá, o asfalto está lá, e é isso que a gente precisa que a população compreenda. Aqui não há não somos aves de agouro, nós não estamos aqui especulando negativamente o governo
mas nós viemos aqui trazer à luz a clareza dos fatos que acontecem em nossa cidade. Teve aqui a questão do empréstimo do hospital Antônio Carlos Magalhães, no qual eu me opus sempre e disse porque estava no meu ponto, não me arrependo em momento algum, e também não sou a pessoa que é contra a execução das obras públicas e infraestrutura de serviços aqui no nosso município. Agora as coisas precisam acontecer no rigor da lei, moldes de gestão, e é o que não acontece em Berimbau. Do Hospital ACM, um contrato de 38 milhões de reais com a empresa GI. Mais de 10 milhões de reais já foram pagos pelas obras e a gente foi olhar a origem, o destino dos recursos, apenas 1 milhão e 600 de fato foi investido no Hospital ACM. Desvio de finalidade de recursos. Aí quando você chega aqui vê um contrato, né, da questão do rotizeiro, né, de lá do tabuleiro duplicado também, tem um colega vereador que fala muito de questões de obras sem placas do passado, mas esquece de fiscalizar as obras de agora sem placa. A Rua Tia Esteveira não tem informação de obras, ninguém sabe quais são as origens do recurso, e da Vila também não tem, e assim, muitas vezes eu me privo de falar determinadas coisas aqui, porque da comunidade, da rua, de uma obra que eu também reivindiquei, fiz manifesto, entrei na força, e eu quero que a população seja atendida, e não quero ser mal interpretada pelas pessoas que vivem no lugar, mas esse tipo de coisa a gente não deve aceitar aqui em função pública, isso é vergonhoso. E eu digo mais, os vereadores de situação que falarão depois disso aqui não vão se reportar no espírito. Eles não vão falar sobre as obras que estão no papel, que receberam, que foram pagas e não aconteceram em tribunal. Isso é um absurdo, isso beira a irracionalidade, a ignorância, é uma doença pelo poder que leva um gestor a fazer um ato desse. Né, receber, pagar uma obra que nunca sequer existiu enquanto as pessoas estão lá na lama. Isso é vergonhoso. O poder legislativo, André, ele se diminui muito quando ele presencia uma situação como essa e ele se cala, como todos vocês verão após aqui as nossas falas. Tem a questão da conclusão das obras do Bom Sucesso também, lá que está parada, né, que também já está nesse pacote aqui de pagamentos e até hoje a população não resolveu. A gente fica aqui cobrando constantemente questões básicas do dia a dia, fardamento escolar, que é uma coisa básica do dia a dia, o município não consegue garantir à população. Né? Tem também a questão aqui das ofertas de medicamentos, que virou uma vergonha nesse governo. A questão do pagamento dos precatórios do professor, esse é um dos maiores escândalos da gestão da prefeita Tânia Yoshida, e a marca registrada do seu governo e das suas gestões, que é não honrar os compromissos, principalmente com os trabalhadores desse município. A questão de limpeza pública, que é absurda, a gente convive diariamente com as ruas sujas, com lixo nas ruas, coleta irregular de lixo, os contratos são sempre escandalosos, nunca houve uma contratação justa de uma empresa, por exemplo, da limpeza pública nesse município, né? O governo está acabando, os garis que foram muito prejudicados por esse governo com as suas contribuições previdenciárias até o dia de hoje. Infelizmente, a gente vive essa realidade quando a gente fala do pagamento dos precatórios dos professores. Denilson, eu cito que a lei ela foi sancionada no dia 1º de abril, que foi no dia da mentira, e que estabeleceu o pagamento em maio, junho e julho, ou seja, as 3 parcelas vencidas, e até o momento não há nenhum tipo de posicionamento da gestão da prefeita Tânia Yoshida, nem dos seus colegas vereadores e dos colegas vereadores com relação ao pagamento dessas obrigações.